Olá minha amiga, olá meu amigo, você já me conhece, né? Eu sou Marcos André, advogado especializado em direito previdenciário com mais de 30 anos de experiência. E hoje vamos continuar a nossa conversa a respeito do seu direito sobre a sua aposentadoria. E para deixar o assunto ainda mais interessante, temos hoje a presença do meu grande amigo, meu sócio, advogado especializado em direito previdenciário, Dr. Kiyoshi Fuji. Seja bem-vindo ao nosso canal, Kiyoshi. Primeiro, eu queria parabenizá-lo pelos conteúdos jurídicos que você tem colocado no seu canal MatPrev, de excelente qualidade. Parabéns. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Marcos? É um enorme prazer para mim poder participar nesse momento de crescimento do canal. E vou aqui falar um pouco sobre a questão da aposentadoria especial. É um assunto que gera dúvida em muitos trabalhadores. Kiyoshi. Realmente é um assunto que atormenta os trabalhadores e os contribuintes de modo geral do INSS. E eu gostaria de saber, Kiyoshi, por que tanta preocupação com esta tal aposentadoria especial? Quais são as vantagens que ela traz para os trabalhadores, para quem quer se aposentar? Marcos, eu vejo a aposentadoria especial como um benefício para aquelas pessoas que vão contribuir por menos tempo, podendo ser de 15, 20 ou 25 anos, ao passo que os demais benefícios, o tempo necessário são de 30 ou 35 anos. Tá aí uma vantagem muito grande. O que o trabalhador precisa para caracterizar a aposentadoria especial? Quais são as condições de trabalho necessárias para a obtenção deste benefício que é tão vantajoso para o trabalhador, Kiyoshi? O principal característica para que a pessoa tenha o benefício de aposentadoria especial é exposição a atividade exposta às condições insalubres. Esses elementos eles podem ser classificados como os agentes químicos, físicos ou biológicos. Os agentes químicos mais conhecidos são a poeira, as substâncias tóxicas, os gases. Os agentes físicos são o ruído, que é o grande vilão aí das empresas, e os agentes biológicos, que são os vírus e as bactérias, fungos, que está presente nos ambientes hospitalares, nas clínicas de saúde, veterinárias, né? Então, são esses três elementos principais aí. E você citou aí, Kiyoshi, o ruído, que é muito recorrente a reclamação do barulho nas grandes indústrias, principalmente. Mas, afinal de contas, qual é o nível de ruído que permite considerar a atividade como exposta a este agente nocivo? Vamos trabalhar aqui, vamos demonstrar duas datas: março de 97 e novembro de 2003. Essas duas datas são importantes porque foram aí que foram estabelecidos os limites de decibéis para ser caracterizado o ruído como elemento danoso. Anterior a março de 97, os decibéis, os limites de decibéis é 80. Entre essas duas datas, março de 97 e novembro de 2003, esse índice passou para 90 decibéis. E depois de novembro de 2003, passou a ser 85. E esse índice é o atual. 85 decibéis, então, é o limite máximo de ruído que um trabalhador pode estar exposto antes de ser considerada a sua atividade como prejudicial à sua saúde. Portanto, você trabalhador de indústria, siderúrgica, né? Isso. Mineração também? Oficinas, qualquer atividade que tenha excesso de ruído, procure se informar em sua empresa qual é a medição deste ruído para que você já possa saber se vai se enquadrar na aposentadoria especial quando chegar o momento certo. E por falar em atividade, eu coloquei na minha pergunta, um ramo que é muito comum aqui na região de Belo Horizonte, que é a atividade em mineração, que hoje também pode ser considerada como agente nocivo ou atividade especial? Vai depender da atividade em que ele estava exercendo dentro da empresa. Muitos trabalhadores podem ter o mesmo ambiente de trabalho e muitas vezes não está exposto àquele agente nocivo. Aí não caracterizaria a atividade da aposentadoria especial. O que vai ser verificado é através de um documento que é emitido
pela empresa para saber as condições ambientais do trabalho, se ele estava exposto a qualquer agente nocivo. Isso aí vai demonstrar a exposição ou não a esses agentes. E dentro da mineração, pela sua experiência com os clientes, qual que é o agente mais comum de se encontrar? É muita poeira, fuligem, resíduos de minério, a poeira química, isso aí que pode ser inalado pelos funcionários e é prejudicial. Às vezes o segurado, o trabalhador nem percebe, né? Mas isso aí está sendo prejudicial para a saúde. Importante informação, hein, que eu acho. E os profissionais da saúde? Médicos, enfermeiros, demais trabalhadores que exercem a sua atividade em ambiente hospitalar. Eles estão expostos a agentes biológicos, né? Vírus, bactérias, e estes também estão cobertos pelo direito da aposentadoria especial. Basta que, como eu já te disse, provas a respeito dessa exposição. Não são todos vão ter esses benefícios da aposentadoria, mas a grande parte. Você me deu uma informação que me lembrou uma pergunta também que é muito comum em nosso escritório. O médico e também o engenheiro, já ouvi isso de engenheiro também, eles têm que provar a exposição ao agente nocivo ou só de ser médico, só de ser engenheiro, só de ser dentista, jornalista, já é suficiente para que o INSS reconheça o direito à aposentadoria especial? Esse reconhecimento ele é dado até o mês de abril de 95. Todos que tiveram registro na carteira dessa atividade, independentemente de prova de exposição aos agentes nocivos, eles têm direito ao reconhecimento desse período da atividade especial. A partir desta data, somente com a prova através de um laudo para caracterizar a exposição aos agentes nocivos. Kiyoshi, com base na sua resposta, eu me lembrei de um cliente que é médico e que me procurou dizendo que até abril de 95 ele consegue provar o exercício da atividade de médico. Mas dali em diante, embora ele tivesse continuado como médico, ele não tem prova nenhuma da exposição a agente nocivo. Pelo que você me falou, pelo que eu pude entender, até abril de 95, atividade especial por ser médico. A partir de abril de 95, se ele não provar a exposição ao agente nocivo, ele vai ter o período considerado como atividade comum. E como é que fica na hora dele se aposentar? Sendo que ele vai ter um período de sua vida profissional considerado atividade especial e o restante como atividade comum? Marcos, nessa situação, o médico ou o segurado que trabalhou em atividade especial, ele pode fazer a conversão do tempo que ele trabalhou exposto à atividade ao agente salubre em tempo comum. Para os homens, aplica-se o fator de 1,4 e para as mulheres o fator de 1,2 sobre o tempo de contribuição como atividade especial. Isso será somado ao tempo de contribuições na atividade comum, né, para se aposentar. Entendi. Então, nesse exemplo que eu te passei, do médico que estava exercendo já a sua atividade até abril de 95 e tinha o reconhecimento pelo exercício da atividade, sem ter que comprovar exposição a agente nocivo. De abril de 95 em diante, ele não conseguiu provar a exposição ao agente nocivo. Então, até abril de 95, esse médico vai ter um acréscimo de 40% no tempo de trabalho dele. Sim. Muito bem. E o tempo posterior vai contar normalmente e vai somar com esse período que teve os 40% de ganho, de acréscimo por ser atividade especial. Para ser concedido a aposentadoria por tempo de contribuição. É uma informação muito importante, porque se o trabalhador, quando buscar sua aposentadoria, não estiver preparado com esta valiosa informação, ele pode perder um tempo muito grande de trabalho exercido. E isso vai impactar tanto na data em que ele pretende se aposentar, que pode adiar, como também, corrija-me se estiver errado, poxa, no valor de sua aposentadoria. Sim, Marcos, melhora o valor do benefício dele, porque essa conversão, o tempo de contribuição, ele se eleva. Elevando isso, o fator previdenciário também é alterado. E isso aí impacta diretamente na renda mensal. Muito bem, tá aí mais uma valiosa informação. Outra dúvida que eu acho de ordem prática e muito importante também. Como o segurado
comprova o tempo de exposição à atividade especial? A atividade, ela vai ser comprovada através de um documento que se chama PPP, abreviado pelo PP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, e nele vai constar todas as informações sobre a atividade que a pessoa exercia, o período que ela exercia e as condições ambientais do trabalho dela. E lá vai estar escrito se a pessoa esteve exposta a qual agente nocivo e qual grau. Existe a questão numérica de saber se a pessoa estava acima ou abaixo dos níveis toleráveis. E aí, nesse documento, ele é emitido pela própria empresa que ele trabalha. É obrigatória a emissão dessa e a entrega desse documento para o funcionário e de mãos desse documento é que será apresentado para o INSS fazer prova dessa atividade. Esse documento a empresa entrega quando a pessoa vai se aposentar ou quando ela rescinde o seu contrato de trabalho, quando ela é demitida ou quando pede contas? Esse documento, ele sempre quando a pessoa se desliga da empresa, a empresa é obrigada a entregar, ou mediante solicitação, porque o empregado ele pode ter sido exposto, quer se aposentar e continuar trabalhando naquela empresa. Então, enquanto ela estiver trabalhando, ela pode solicitar esse documento. Sendo desligado, a empresa é obrigada a entregar. Então, vai aí mais uma dica valiosa. Se você é trabalhador, se desligar de sua empresa, não deixe de exigir o seu PPP. Além de todos os documentos de sua rescisão contratual e dos direitos que você tem, como o saque de fundo de garantia e outros, o PPP é um direito que precisa de ser respeitado por seu empregador. Josh, a aposentadoria especial necessita de idade mínima? Atualmente sim, Marcos. Depois da reforma previdenciária ocorrida pela emenda 103 de 2019, há exigência de idade mínima para se aposentar. Hoje está em 55 anos para a mulher e 60 anos para o homem. Essa é a idade mínima. E 25 anos de contribuição na atividade especial. Tá cada dia mais difícil se aposentar, hein, Kioshi? Sim. E essa idade mínima aí, ninguém reclamou dela ainda no judiciário? Está sendo discutido através de uma ação no Supremo Tribunal a questão da constitucionalidade dessa idade mínima. Está em trâmite, houve votos de 4 ministros e está empatado. 2 votos reconhecendo a inconstitucionalidade e 2 votos contra a questão da constitucionalidade dessa. Então é isso, minha gente. Estamos acompanhando, junto ao Supremo Tribunal Federal, o andamento, né, que eu acho? Sim. Dessa ação direta de inconstitucionalidade, com a esperança de que o judiciário derrube essa exigência de idade mínima, que, ao nosso ver, é um absurdo. O trabalhador já teve que ficar exposto a agente nocivo, sacrificando a sua saúde e ainda tem que completar a idade mínima para se aposentar, sendo que já completou o tempo de trabalho, o tempo de contribuição. Isso significa sacrificar ainda mais o nosso trabalhador e nós, como advogados, defensores dos direitos dos aposentados e pensionistas, não podemos concordar com esse tipo de ilegalidade e injustiça contra os trabalhadores. Dr. Kioshi, agradeço a sua presença aqui em nosso canal. Espero que você volte muitas vezes, porque o assunto é muito longo. Temos muito ainda que conversar sobre a aposentadoria especial e precisamos do seu conhecimento e da sua experiência para que a gente consiga levar para você que segue o nosso canal todas as informações de uma forma bem direcionada e prática. Eu que agradeço o convite, Matheus. Me coloco à disposição de todos os ouvintes para poder retirar qualquer dúvida. Muito obrigado, Dr. Kioshi. Tamo junto.